Por que as dores aumentam no frio? Basta a temperatura cair para muitas pessoas reclamarem que o joelho piorou, que a coluna está doendo, né? E isso atrapalha a qualidade de vida, as tarefas. Agora, por que isso acontece? Eu estou recebendo aqui o Dr. Carmo de Freitas, que é reumatologista. Tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu, Dr. Carmo? Mas é isso mesmo, né? Quando vem o friozinho, e olha que a gente teve dias muito frios, as dores aparecem. Por que isso acontece? Normalmente, a pessoa já tem um problema anterior. E o frio agrava, não provoca, ele agrava a dor pré-existente. Mas pode ser também, tem pessoas que são mais suscetíveis ao frio. Então, aquela contração muscular de proteção também pode agravar aquela contração que ela já possuía. Quer participar com a gente? 998-97000 é nosso WhatsApp para você fazer uma pergunta aqui para o Dr. Carmo de Freitas, que é reumatologista. Dr. Carmo, você falou que, né, quando as pessoas têm problema. Então, quem tem artrose, artrite, até a fibromialgia... Até a fibromialgia. Pode piorar. Qualquer tipo de dor pode agravar. Porque também no frio, o que acontece? Os vasos contraem, a irrigação do músculo e das articulações é menor, o líquido sinovial, aquele líquido que fica dentro da articulação, realmente, vamos dizer, ele fica mais espesso. Então, há uma limitação ao movimento do corpo. E essa contração, dependendo da pessoa, obviamente, tem uns que sentem mais e outros que sentem menos, desencadeia a dor. E aí, no caso, por exemplo, quem tem esse tipo de problema precisa fazer algum tipo de movimento para o corpo, pilates, hidroginástica e tal. E aí, por conta dessas dores, para o exercício e aí piora ainda mais. Exatamente. Como tem pessoa, mesmo aquela pessoa que não é sensível ao frio, em geral, eu aconselho que use nem que seja uma roupa leve, como proteção, para manter um conforto na temperatura do corpo. Não precisa ser um sobretudo, por exemplo. Então, teria que ter esse cuidado. E a atividade física é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas não fazem muita atividade física. Trabalham o dia inteiro, não tem tempo. E quem faz mesmo exercício é o fanático pelo exercício. No geral, ainda a população deixa a desejar nesse quesito. Nesse sentido, né? Deixa eu trazer algumas perguntas que já estão chegando para você, doutor Carmo. Olha só, a Maria José mora em Ituiutaba, está sempre ligada. Né? Ela diz que sente muitas dores nas pernas, esse é o caso dela. Mas ela não contou para a gente se ela tem alguma artrose, alguma artrite. De repente, pode ser circulação e agora nessa época do ano fica pior também, doutor Carmo? Sim, a pessoa, geralmente eu aconselho que as pessoas ao consultarem, não dê diagnóstico, ela não chega, por exemplo, só a dor nas pernas. As pernas não estão separadas do corpo. Então, é muito interessante conhecer a paciente e as circunstâncias que aparece essa dor. Não é só dor na perna, tem várias causas, vasculares, musculares, de origem articular, e dependendo do esforço que fez anteriormente. Então, existe uma série de causas que o médico tem que saber. E, nesse caso, nada como uma boa conversa. Nem sempre o exame dá diagnóstico. A consulta clínica, a anamnese, a conversa que nós temos com o paciente, a informação que recebemos, quanto mais fidedigna, melhor. E aí nós temos um diagnóstico mesmo sem exame. E eu gosto também, vou aproveitar aqui para afirmar que exame não dá diagnóstico. Se exame desse diagnóstico, não precisava de médico. Não precisava conversar? Não precisava de conversar. Não é? É que tem pessoas que chegam no consultório e já estão pedindo ressonância. Não é assim, né? Baseado em quê? Exatamente. E aí, no caso, quando a gente está falando dessas dores que aumentam no frio, né? Também existe o risco da automedicação? É um analgésico, é um anti-inflamatório que a pessoa vai tomando por conta própria, doutor Carmo? Esse é um grande problema no nosso consultório. As pessoas nos procuram quando já não conseguem resolver o problema delas. Então, nós não vemos o paciente virgem de tratamento. Então, eles interferem na evolução da doença antes de consultar. E nem sempre nós vemos a doença como ela deveria estar. Então, o perigo da automedicação é a pessoa está ingerindo uma droga que não sabe quais são os efeitos. E segundo, que estão atrapalhando o diagnóstico médico. Eles vão numa última hora, em desespero, e dão más informações. A nossa amiga que estava lá de Ituiutaba, ela falou que as dores se concentram no joelho e no tornozelo agora.
Vamos supor que ela seja obesa ou que não tenha muita musculatura, o tipo de sapato que ela usa vai depender da atividade física dela, da qualidade da musculatura dela, a atividade que ela faz. Por exemplo, chinelo provoca muito essa dor. Porque nós fomos feitos para andar descalço. Esse é o movimento normal do pé. Que, inclusive, eu digo que o nosso pé, ao andar, é o nosso segundo coração. Ele bombeia sangue. O chinelo, a pessoa tem que segurar o chinelo e arrastar. Então, ela está forçando o pé como se fosse mão e existe uma sobrecarga porque o movimento não está adequado com a anatomia do corpo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Carmo, a gente continua essa conversa, você pode mandar sua pergunta pelo 99897, nós estamos falando de problemas, das dores, né, que o frio pode provocar em pessoas que já têm algum tipo de problema, fibromialgia, artrose, artrite e por aí vai. Eu já volto, viu, Dr. Carmo? E a gente volta a falar sobre as dores que aumentam no frio. 70% das pessoas contam que essas dores pioram bastante agora quando a temperatura cai. E eu estou com o doutor Carmo de Freitas, que é reumatologista. Tantas perguntas para o senhor, doutor Carmo, que eu estou proibida de fazer as minhas. Estou brincando. Deixa eu trazer aqui, olha só. Mônica, eu tenho fibromialgia e com frio as dores aumentam no corpo todo, mas principalmente nas costas. O que ela pode fazer, doutor Carmo? Além da medicação e a constância do tratamento, a atividade física é fundamental no fibromialgia. Ele tem um aspecto mental nesse aspecto. É ansioso, tenso. Então, o exercício não é só para exercitar a musculatura, é uma válvula de escape para essa tensão mental. Então, tratamento tem que ser educação mental e física. E a constância, porque é a pessoa que é assim. Não é o frio ou o movimento que causou isso. É ela que é tensa, é ela que é contraída. E devo reforçar que tratamento se trata não a dor, mas o que porventura esteja causando essa dor. As pessoas têm que entender, achar a causa. A consequência, se nós não soubermos qual é a causa, o tratamento está inadequado. Mônica, eu faço musculação, não tenho problemas, até que apareceu uma dor na perna, na altura da virilha. E com essa mudança de temperatura, faz musculação, tudo bonitinho, mas agora com o frio ela percebeu essa dor na virilha. Pode voltar a malhar? Sim, ela deve saber qual que é o limite dela na atividade física. A dor já existia, o frio levou à tona essa dor que ela já sentia, mas o cérebro que não percebia. Essa dor já existia. E lógico que depende também do exercício que ela fez. Às vezes é uma atividade que é tão normal que ela faz cotidiana, mas naquele momento ela exagerou naquela articulação, naquele músculo. É o copo que cai numa mesa espatifa e que cai do muro não quebra. Entendi. Então as pessoas têm que entender que existe um limite. A pessoa não vai fazer exercício para virar atleta, ela vai trabalhar o próprio corpo. Mais perguntas chegando do Dr. Carmo. Mônica, eu sinto dor do lado direito, no pescoço. Foi fazer um diagnóstico e deu escoliose. Sente muitas dores. Isso tem cura? Ela tem 53 anos e tudo começou com a síndrome do túnel do carpo. Semana passada a gente até falou, a Márcia Beatriz está conosco. A Márcia, é bom ela saber, ela nasceu com essa escoliose. Com o tempo agravou. O que acontece? 10 anos, 20 anos atrás, a musculatura dela era melhor, tinha mais capacidade e sustentava essa escoliose. Com o tempo, se a pessoa não tem atividade, vai agravando porque a sustentação é menor. A nossa tendência é encolher. Quando nós encolhemos, nós dilatamos. E essa curvatura foi aumentando com o tempo pela falta de atividade física. Quanto ao túnel do carpo, ou ela fez o exercício em excesso, ou ela tem uma outra patologia que inflama essa região do punho, comprime o nervo e dá o que nós chamamos de síndrome do túnel do carpo. Então, todas as duas dores que ela tem que saber qual que é a causa, ela tem que analisar essa causa. E não deve tratar somente a dor, ela deve procurar um médico e ter continuidade, e ela tem que entender a doença.
Porque o trabalho é a quatro mãos. A quatro mãos. A nossa amiga Geila, lá do Ipanema, o esposo dela queixa principalmente agora dores na região dos pulsos. Isso fica mais forte agora. Talvez porque ele tem algum trabalho que exija movimentos repetitivos, doutor Carmo? Isso pode Provavelmente acontecer? pode ser isso, e a pessoa às vezes não aquece para fazer o exercício que ele vai fazer, aquela atividade. Ele se acha com capacidade para fazer esse exercício, mas ele não tem noção da capacidade daquela articulação no momento. E agora, no caso, eu até estava para perguntar isso sobre a questão da coluna, né? Ela nasceu com escoliose e foi agravando com a questão da idade e talvez pelo sedentarismo. Qual é a melhor indicação para que a minha coluna fique fortalecida, ou seja, a parte lombar para suportar a coluna? A gente tem musculação, o pilates, isso pode ajudar, doutor Pode. Carmo? O mais importante, nesse momento, não é fazer atletismo, ginástica em excesso. Nós precisamos de força, não é de resistência. Não é necessário ir daqui até Araguari, mas aquele exercício básico. Quando eu digo musculação, vamos dizer que você conseguia fazer exercício para o bíceps com 20 quilos, eu não quero que faça com 20 quilos. 1 quilo, 2 quilos, lentamente, para o corpo conseguir trabalhar a musculatura correta. E não pode fazer na rapidez. Então, tudo, na verdade, requer uma orientação básica para a pessoa entender qual o mecanismo do nosso corpo. Muitas vezes a pessoa não tem nada. Tem dor, mas não significa que está doente. Está doente, né? Mônica, eu tenho espondiloartrose, é isso? Na coluna? Espondiloartrose. E tendinite nos joelhos. Tive que parar com a academia. Esse problema tem dor? Sinto dor o tempo todo. E aí no frio reforça com mais intensidade. Essa nossa amiga que é a Maria Badia. A espondiloartrose é a artrose da coluna, que na verdade nós temos artrose no corpo inteirinho. Dificilmente você possui essa artrose num local só. Geralmente é no corpo todo e vai aparecendo com a idade. E essa tendinite que ela tem, será que ela tem musculatura suficiente para o que ela faz? Às vezes a atividade é muito pouca, mas ela que não tem capacidade. É bom informar para todos qual é a carga que nós estamos exercendo quando estamos andando em cada articulação. Quando você está andando dentro de casa, descalço, tem postura normal, não tem pé torto, não tem joanete, não tem unha encravada. A carga em cada tornozelo é 10 vezes o nosso peso por centímetro quadrado. Esse peso no joelho multiplica por 7, no quadril por 4, e nós assentados aqui, a base da nossa coluna está suportando 20 vezes o nosso peso. Então, uma pessoa de 70 quilos está suportando 1.400 quilos força. Isso não é peso, é força física. Né? Tem a gravidade, a local e a pressão, de acordo com o tamanho da articulação. Por isso a questão de manter o peso. Por isso que o peso é importante. Imagina, cada quilo que a pessoa aumenta, é 10 quilos força a mais em cada tornozelo. Então, as pessoas têm que entender o processo. Geralmente, a minha consulta, às vezes, é muito mais uma conversa do que examinar. A pessoa tem que se ver, ela tem que se entender. Quem é ela, em que circunstância que ela vive, o que ela está fazendo. Não é focar na doença. A doença não vem do nada. Tem alguma coisa que é intrínseca em cada um de nós. Adorei isso, mas o doutor Carmo vai embora não. Já pedi para ele ficar. Ele vai ficar mais um bocadinho conosco, a gente volta a essa conversa, vou olhar pelas suas perguntas aqui, tá bom? Nós estamos de volta conversando por que as dores aumentam no frio, né? Tentando te ajudar, e o doutor Carmo de Freitas, reumatologista, está conosco e trazendo muitas dicas interessantes. Deixa eu voltar com mais perguntas, doutor Carmo. Perdão. O WhatsApp aqui não para. A Vanira tem tendinopatia. Tendinite do supraespinhoso. E ela disse que está sentindo muita dor agora. O que é isso? É um músculo do ombro e que ele é responsável por esse movimento daqui até aqui. E é um músculo curto. Então, se ele inflama, ele passa debaixo de um osso e provoca dor. Provavelmente, ela está com a musculatura muito ruim. E, por exemplo, o simples ato de arear a panela, bater bolo, para ela deve ser esforço. Então, a pessoa tem que tratar... Bom, vou interromper aqui. O que é saúde? Saúde, você não pode lembrar que você existe.
Você não sente a perna, não sente o dedo, não sente a cabeça, não precisa ter dor. Se você sentiu que tem o dedinho mindinho, tem alguma coisa ruim. Então as pessoas não percebem, elas só se percebem se tiver dor. Elas esquecem delas. Então ela provavelmente fez alguma atividade, ou essa atividade causou, ou ela também não tem preparo físico para fazer essa atividade. E só pode fazer o tratamento, ela vai tratar até o momento que ela esquece o ombro. A partir daí, lentamente, em médio e longo prazo, ela vai procurar recuperar essa musculatura. E dá trabalho. Não, a pessoa melhora hoje, amanhã ela está trabalhando. Não melhora. Não melhora, dá trabalho. A nossa amiga, a Anaíse, lá do Morumbi, é isso mesmo. Ela está falando que tem fibromialgia. Aliás, fibromialgia hoje eu acho que é uma das queixas mais comuns, né? E sente dores no corpo todo e tem crises horrorosas no frio. Sim, eu estava conversando com a doutora Carol. Vai vir daqui a pouquinho. Os pacientes, em geral, mudaram muito. Nós estamos em tempos difíceis, a comunicação entre pessoas é precária, as pessoas ficam 24 horas por dia, só não dormem com o telefone, estão carentes, não existe troca de afeto, então, sem contar na herança, porque você quer saber o que você vai ser, você tem que olhar para o seu passado. Se você prestar atenção no seu passado, você vai cuidar com relação ao seu futuro. Então, as pessoas têm tendência a tratar as partes do corpo, mas elas não tratam delas. Isso é um problema grave na fibromialgia, porque elas só pensam em termos de dor, elas esquecem delas. Então, a pessoa, eu quero reforçar, o paciente que tem uma fibromialgia, não se esqueça, tem que tratar dela, da cabeça dela. Exatamente. Como é que está a vida? Como é que está a atividade física? Como é que está o trabalho? O lazer. O lazer. Como é que está o convívio familiar? Sem isso, a pessoa não melhora. Deixa eu trazer aqui a Patrícia perguntando sobre... Lembra que a gente falou sobre... Você falou do chinelo? Isso. Né? Eu tenho até o hábito de andar descalço em casa, adoro. Ótimo. E ela está perguntando qual que é o calçado mais indicado. O chinelo a gente deixa de lado? Chinelo não é um bom sapato. Né? O ideal é um sapato que prenda o tornozelo. Uma sandália, quer ver um sapato ótimo para andar? Botina mateira, que usa na fazenda. Então aquela botina, ela protege o corpo, ele permite o movimento do pé. O pé não está solto. Mulher hoje em dia usa aqueles sapatilhas que mal cobre o dedo. Aquilo é um chinelo disfarçado de sapato. Ela tira com o dedo, sem a mão ela consegue tirar. Então o sapato tem que permitir o movimento normal do pé. Não é o pé que segura o sapato, é o sapato que segura. Então eu peço muito para prestar atenção do sapato de bailarino. O sapato de bailarino, ele tem um saltinho de base larga, não é um salto imenso, para evitar a lesão da panturrilha. Tá? E tem aquela fitinha, é um sapato de boneca. É o que as crianças usam antigamente. Para quê? Para firmar adequadamente o pé. Então as pessoas ficam o dia inteirinho arrastando chinelo. Ou então usa aquelas sandálias que é um fio de pesca segurando o sapato. É muito bonitinho, mas ordinário. Tem que, né? Esse sapato de boneca eu acho lindo e que bom saber que é confortável. Indicado, né? A Sueli, como saber que eu estou com reumatismo, sinto dores do lado esquerdo, nos meus braços, a minha perna, dói meu pescoço, não encontro com a cabeça. Acho que ela não faz assim, né? Sim. Acho que eu entendi isso. Ela tem 59 anos, tá? Para hoje está nova, né? Está nova, é uma pessoa nova. As pessoas têm que entender que elas não podem achar. Não são elas que vão dar o diagnóstico. Elas têm que procurar um reumatologista, um ortopedista, que seja bom clínico, que vai procurar conversar com ela e sentir como ela é. A dor é secundária, a dor é o último. Quer dizer, eu tenho que saber como é que o organismo dela está, como é que ela reage, para ter o diagnóstico da causa da dor. Não é no final chegar, vou tratar a dor, mas a dor... Exatamente. A dor é só um alarme. Um alarme, né? Mônica, eu tenho artrose e sinto muitas dores na junta dos dedos, ficam dormentes, né? E os pés também.
pioram essa dormência, essa dor? Algum tipo de fisioterapia, reabilitação pode ajudar, doutor Carlos? Novamente, nós temos que saber qual é a causa dessa dor. Como é que ela está sendo tratada? Quais são os cuidados que ela está tendo com a articulação? Não basta falar, isso é artrose. Não, geralmente a dor não é uma só. São várias dores que a pessoa sente e tem a impressão que é uma só. Então tem que caracterizar cada uma delas. O Alexandre pergunta sobre a questão da gota no frio. Piora mais quem tem gota? A gota é uma doença que nós chamamos metabólica. Depende do funcionamento do organismo. Como diabetes, problema de colesterol, a gota é uma doença metabólica do metabolismo do nitrogênio. Então, quando ocorre a gota, a produção da ureia, do nitrogênio do organismo, a produção e eliminação, ela está inadequada. É um erro do próprio organismo. Por isso que tem que tratar para sempre. E em determinados momentos, ou alimentação, ou estresse, o cristal de ácido úrico que se forma disso precipita em uma articulação. É como se eu jogasse areia num rolamento. Então provoca uma artrite aguda. E a dor é intensa, olhar dói. Então a pessoa deve tratar sempre do problema metabólico, que em geral não vem só ele. A pessoa gotosa geralmente é hipertenso, ou tem distúrbio de alimentação, ou ele tem problema de colesterol, diabético na família. Então, não é tratar a dor da gota, é da doença gota. É lógico que a pessoa está com uma dor intensa. Nesse frio, a dor vai agravar, mas ela não é a causa primeira da dor da gota. Tantas perguntas chegando para o meu amigo Dr. Carmo de Freitas. Mônica tem dor na lombar crônica. Aí, há 40 dias, ela começou o Pilates, é a Cristina. Notei uma melhora, estou no caminho certo? É Sim. A pergunta dela. O que ela fez? Ela trabalhou a musculatura dela, mas ela não deve esperar o resultado a curto prazo. À medida que ela vai trabalhando, ela vai recuperando o tônus muscular, vai melhorando a sua musculatura e postura e vai reduzir a dor. Agora, eu gostaria que ela fizesse o Pilates para sempre. Não é até melhorar a dor e parar. Exatamente. Porque hoje em dia a nossa atividade física não é igual dos nossos avós e bisavós, que era 24 horas por dia de atividade física pesada. Nós não. O conforto está acabando com a gente. E aí vem preguicinha, vem cansaço, vem uma série de Não desculpas, tem mas a condição. gente tem que ir se encontrando, né? A nossa amiga Rosângela, Mônica, e quem sente dormência localizada na perna esquerda, logo acima do joelho, isso acontece quando ela caminha muito e fica muito de pé. Provavelmente ela deve sim ter algum problema relacionado à coluna. Dependendo da compressão da raiz nervosa, pode dar essa dormência. E parece que é lá dentro. Mesmo a dor, não é aquela dor que ela toca e sente, é uma dor dentro da perna. Eu vou fazer o seguinte, posso te pedir para você ficar mais um pouquinho? Posso? Então tá, vamos fazer. Eu vou dar uma organizada aqui, mas preste atenção em tudo que o Dr. Carmo está falando, porque pode servir para você. Uma pergunta semelhante, tá? Mas já já eu volto com ele. E agora a gente volta a falar sobre as dores no frio, porque que elas aumentam. E tem uma amiga nossa, a Horizontina, lá de Patos de Minas, que está assistindo, está preocupada com a filha dela. A filha dela vai fazer 40 anos, Dr. Carmo. Tem artrite, artrose e perdeu alguns movimentos. Ainda há tempo de cuidar da filha da Horizontina? 40 anos também, né? Se ela tem artrite, provavelmente deverá ter algum reumatologista tratando. Se ela tem artrite reumatoide, ela tem que entender que vai fazer uso contínuo de medicamentos e não basta o uso de medicamento. Hoje em dia existem medicamentos para controlar a evolução da doença, para evitar as lesões futuras. E ela deve ter atividade física, senão ela vai perder o movimento da articulação, porque vai atrofiando mais intensamente que nós já atrofiamos normalmente. Normalmente, né? Fica Isso ela tem que dar... eu sei que dá trabalho, a doença crônica se torna um tratamento caro, mas ele tem que ser contínuo e, periodicamente, a pessoa tem que ir no médico, mesmo ele estando bem, para avaliar também se a medicação não está criando
nenhum problema. Nenhum problema. Quer dizer, vai ter que avaliar clinicamente e laboratorialmente. Então as pessoas melhoram, elas acham que elas estão bem e às vezes voltam para uma atividade que não é adequada para ela. Mônica, pergunta, tá mandando um bom dia para você também, viu, doutor Carmen? A Cris, não gosto de andar descalço de jeito nenhum, porque sinto dores no pé, até a altura do joelho. E aí, quando o chão tá frio, sente mais dor ainda. Não, é porque ela não está habituada a andar descalça. E quando ela anda descalça, ela tem que fazer todo o movimento do pé. O pé são 27 ossos, que tem que articular. Dependendo do tipo de sapato que ela usa o dia inteirinho, o que aconteceu? Ela está atrofiando o pé. Quando ele é exigido adequadamente, ela não consegue. Olha só. Existe algum erro aí. A Fátima do Bom Jesus. Mônica, as minhas dores nas pernas se intensificam quando mexo com água fria. Tem alguma explicação para isso? Quando ela está mexendo com água fria, ela está fazendo um esforço paralelo. Ela não está dando conta, não é da água fria, é do esforço. Se fosse assim, todo mundo que estivesse tomando banho frio estaria com dor. A Ronilda aqui mandando um abraço para você, viu, Carmen? Diz que tem artrose no corpo inteiro. Deixa-me ver quais as outras perguntas que estão chegando. Mônica, dores eu tenho no joelho e faço fisioterapia, mas as dores continuam. Acho que tenho que tratar a mente mesmo. O ombro está tomando colágeno e quer saber se pode ajudar. É a Lúcia de Uberaba. Mas é bom a gente perceber que a pessoa entende, né? Fala, opa, não é só a dor. Então, o colágeno ainda é muito discutido, o efeito dele, mas se percebe, quando nós indicamos colágeno para a pessoa, depois de um certo tempo, que o efeito dele é demorado, 60, 90 dias, reduz a necessidade de nós darmos algum anti-inflamatório. Eu sempre acompanhando de exercício, tem que reforçar. Mas, em geral, as pessoas não dão continuidade ao tratamento, também pelo próprio custo. Eu já tive paciente que foi no consultório a primeira vez em uso de 15 medicamentos, fora o que eu irei dar. Então é difícil para a pessoa viver em torno de tanta medicação, eu entendo isso perfeitamente. Mas infelizmente essa coisa toda não chegou por acaso. A pessoa em algum momento relaxou no seu tratamento. Olha só, Adenair do Santa Mônica, o marido tem 57 anos, teve crise forte na coluna e de lá para cá tem forte dor no encontro da coxa com o quadril. Essa dor é horrorosa, né? Quer saber se essa dor é referente à coluna? Está com sobrepeso e tomou uma injeção de corticoide. Ele não consegue fazer nem caminhada, doutor Carlos. Tem que observar se essa dor é da coluna ou se ele tem artrose de quadril, um desgaste da articulação do quadril. Ele vai ter que investigar. Porque achar que é isso, que achar que é aquilo, e não tratar essa situação da maneira que está sendo descrita, provavelmente ele não foi ao médico. Qual o diagnóstico que ele tem disso? Ana Paula, Mônica, eu tenho uma dor no dedinho da mão esquerda, dura de cerca de 5 segundos, mas é tão intensa que ela quer arrancar o dedinho. Olha que coisa, a Ana Paula mandou pelo Facebook. O que ela pode fazer? Não saberia dizer sem realmente ter um diagnóstico. Porque ou você tem dor ou você não tem. Ou você tem um problema articular ou não tem. Depende se tem alguma situação pré-existente que poderia causar isso. Tem o Leonardo, olha só, Mônica, acho que é o Leonardo mesmo. Isso. Tem um problema, a família toda tem problema de coluna. E parece que já fez até colocação de pinos, a coluna dele está doendo, quer saber se pode fazer exercícios físicos. E sobre a quiropraxia? Não, ele para colocar o pino na coluna, provavelmente ele teve lesão da articulação da coluna ou teve um problema mais sério de disco. Então, nessa situação, o ortopedista coloca placas que fixam a coluna. Então, pode até melhorar a dor, mas não é qualquer exercício e qualquer movimento ou quiropraxia que pode ser feita. Afinal, eles fixaram a coluna dele. Não pode ser manipulada sem um certo cuidado e orientação do seu ortopedista. Acho que vem outra orientação aí, porque o marido de uma amiga nossa está com falta de cartilagem no joelho, mas faz academia, sente dor de vez em quando. Será que vai ter que ir para uma cirurgia? A Shirlene do Tibério. Essa dor aí, provavelmente, ela deve ter um desgaste articular. Então, ela tem uma artrose de joelho. É o que nós chamamos de bicos papagaios do joelho. Então, existe um desgaste.
Essas pessoas, se for o caso, se for o peso, vai ter que perder peso. Se não tiver musculatura, vai ter que aumentar a musculatura. Se usa chinelo, pode esquecer o chinelo da vida dela. Não deve fazer longas caminhadas. Então, ela tem que ter uma orientação médica. A pessoa não pode, com algum problema, decidir por si própria o que ela acha. Ela deve procurar um profissional da área que vai orientar os cuidados básicos que ela deve ter. Nosso tempo está acabando, mas vou convidar o Dr. Carmo para voltar num outro momento conosco. A Célia do Tayamã tem perda óssea do lado direito, ombro, joelho, tornozelo. Agora, o caso dela, ela sente muitas câimbras, faz a fisioterapia. Aí, no caso, essas câimbras podem ter a ver até com a alimentação, doutor? Geralmente, a câimbra é quando a irrigação de determinado músculo é insuficiente. Então, o músculo não é irrigado oxigenalmente, sangue, para fazer aquele esforço determinado. E aí, novamente, a pessoa precisa ter um diagnóstico para saber o que vai fazer com isso. Olha, são muitas perguntas, vou tentar fazer mais uma com o senhor aqui, doutor Carmo. Mônica, meu nome é Cristóvão, tenho artrose nos 2 joelhos. Melhorou as dores quando comecei a usar o chá de canela de velho. Teria alguma contraindicação? Interessante essa pergunta do Cristóvão. Eu já ouvi falar de chá de canela de velho, mas eu não tenho experiência para dizer como seria o efeito dele. Entendi. Agora, ele não pode esquecer que até a água demais faz mal. Então, qualquer medicamento tem 2 efeitos. Tem um bom e, geralmente, mais efeitos ruins do que os bons. Então, a pessoa tem que saber qual a dosagem, o que é que faz efeito realmente nesse chá, e em que maneira que ele atua na articulação. Quer dizer, qualquer medicamento, seja natural ou não, ou sintético, a pessoa tem que entender do próprio medicamento. Deixa eu trazer mais algumas. A Lohan deu mais um tempinho pra gente. Olha só, tem uma amiga nossa, a Kátia de Veríssimo, diz que incomoda porque ela tem o diagnóstico de reumatismo, muitas dores, né? E deixa-me ver aqui, a Roberta, o Roberto de Uberaba tem espondilite anquilosante. No caso do reumatismo, o exercício pode ajudar juntamente com a medicação. E o da espondilite? Espondilite reumatoide é uma doença inflamatória que ocorre na coluna e, com o tempo, vai calcificando o que nós chamamos de ligamento amarelo, que fica ao redor da coluna. Hoje existem medicamentos excelentes para isso. Não acontece o que acontecia antigamente, quando não tínhamos nenhuma medicação. E a coluna, no fim, se a pessoa não trata corretamente, é aquela que nós chamamos de coluna em bambu, que ela não perde a elasticidade, a flexibilidade, e dependendo da pessoa, ela fica daquela postura de esquiador. É aquela pessoa que anda assim. Então, eu não sei qual que é a situação dele, mas uma pessoa, na situação dele, ele deve ter um tratamento médico adequado, contínuo, deve ser focar na doença dele, disciplinado, né? Do contrário, ele vai ter problema. No caso que você está respondendo também a Valéria de Patos de Minas, e no caso, com a recomendação do médico, saber qual atividade pode ser feita. Tem sempre que ter, né? a orientação do médico e saber que vai ter algumas limitações. A pessoa não pode tudo. E não deve achar. Ela tem. E quanto àquela pessoa que falou de reumatismo, quando a pessoa diz reumatismo, eu suponho que ela tem alguma dor, mas ela está englobando mais de 100 doenças. Então, quando a pessoa fala, eu tenho reumatismo, eu entendo só que ela tem dor, mas eu não sei qual a doença reumática que ela tem. Doutor Carmo vai voltar conosco, né, doutor Carmo? Vamos. Sempre muito bom recebê-lo. Obrigado. Doutor Carmo de Freitas, reumatologista, ajudando muitas pessoas aqui a entenderem melhor todo esse processo da dor. Obrigada. Boa semana. Até a próxima, viu? Obrigado. E olha, tem uma pessoa que falou, não colocou o nome dela. Estou adorando a entrevista com o doutor Carmo, uma linguagem que a gente entende. Então, te agradeço por isso, viu, Carmo? Obrigado.